Eu sou o Júlio. Olá. Eu sou o Neto. Primeiro é o seguinte, obrigado por falar UOL. Toda vez fala UOL, a gente nunca sabe assim. Outra coisa, quando disseram que o sorteio da Mercedes, eu achei que era um carro. Mas parabéns também. Olha só, quando as minhas Elisas me chamaram para participar desse evento, eu não sabia muito bem o que falar, porque qualquer um aqui sabe muito mais sobre usabilidade, arquitetura da informação do que eu e o Santos. Afinal, nós somos os chefes, o chefe não entende nada, sabe contratar, sabe pedir para as pessoas fazerem, mas não sabem fazer. Eu falei, conversando com o Santos, o que a gente vai fazer? E aí nós decidimos mostrar para vocês o porquê de nós termos adotado uma metodologia ágil no UOL e os desafios que isso traz aí sim na questão da usabilidade, da arquitetura da informação e etc. Tá bom? A gente veio uma luta, a gente brigou por e-mail hoje já, as meninas pedindo para a gente não brigar aqui na frente. A gente já tem 10 anos de relacionamento e hoje nós estamos... Não briga mais tanto assim. E a gente vai fazer uma terapia de casal no final da apresentação. Então, a gente vai ter umas questões que o Santos vai colocar, ele vai falar ao lado dele, a gente vai falar ao lado nosso aqui de arquitetura, ele vai falar sobre desenvolvimento, sobre gerenciamento dos projetos, né, e onde se encaixa esse trabalho todo que a gente está fazendo, tá bom? Eu vou pegar a cadeira, vou sentar, eu sou muito mais alto que ele, ele vai sumir do meu lado. Fico até sem palavras. Bom, uma descrição aí do UOL, acho que essa parte dessa apresentação eu fiz fora do Brasil e aí tinha que descrever o UOL lá, mas em suma, para desenvolvimento de software e sistemas, a gente tem de produtos, né, porque é para isso que a gente desenvolve software, a gente tem cerca de 400 pessoas, né, em IT aí. Em IT eu digo assim, contando até fica aquele estereótipo, né? Em IT eu incluo também a Elisa e a Andressa e a Luciana, o Rússio, o Júlio, quer dizer, o pessoal que ajuda a elaborar os produtos também, né? Aí a gente tem um problema também lá no UOL, né? Um problema bom de resolver, que é desenvolver sistemas que aguentem aí uma boa carga, né, de processamento com um custo médio baixo, né? E por que a gente resolveu mudar, né, o nosso processo de trabalho lá, né? Desde 2000 a gente usava um framework de trabalho chamado Ruby, né? A gente usava partes do Ruby lá. O Ruby, para quem não conhece, é o tal do Rational Unified Process, que depois passou a se chamar Unified Process. Ele tinha, basicamente, lá tinha alguns documentos lá, wireframes, tinha visão, casos de uso, e assim, eu tenho até dados aqui, mas para simplificar a questão, às vezes a gente passava 2 meses definindo o produto, isso assim, 2 meses se todo mundo tivesse com prioridade naquilo, senão ia até mais, para, sei lá, gastar às vezes uns 5 meses seguintes, 6 meses seguintes fazendo o produto e tendo uma discussão forte de não mudar requisitos, porque uma vez dadas as datas, você tinha que fazer cumprir, né? Então o pessoal do Júlio fazia lá, definia como era o produto, detalhava e a gente, através de um processo ali, elaborava ali algum planejamento e dava umas datas lá e tinha que sair atrás para fazer. E quando surgisse uma coisa nova ou tivesse um mal entendido ali no que estava definido, era muito difícil da gente negociar isso daí, né? Então, outra coisa que a gente percebeu também é que quanto mais a gente, o nível de entrega que a gente estava tendo não era proporcional ao investimento que a gente fazia para aumentar as entregas, né? Então, esse era um outro problema aí também. Tá, o que a gente fez? A gente parou para estudar lá o processo de desenvolvimento de software e depois tentou entender também como que outros portais estão fazendo isso daí, né? Uma referência muito forte e uma ajuda que foi até foi surpreendente para mim, foi do Yahoo.
né? E a gente escolheu usar uma das metodologias, um dos processos ágeis, que é o Scrum, né? Então, como eu estava falando para vocês, isso aqui é até uma figura que eu usei para mostrar para a diretoria lá do UOL, porque o Scrum, né? Antes do Scrum, a gente pega e detalha as coisas, tenta detalhar para sair fazendo, né? E com o Scrum, a gente às vezes é o natural do ser humano, quando ele quer fazer alguma empreitada, alguma coisa nova, ele tem uma ideia geral da coisa, ele tem algumas restrições do que aquilo não pode ser, ele sabe os motivos daquilo, então ele vai construindo as coisas conforme a prioridade, conforme o ganho. É isso que o Scrum prega, né? Você priorizar a construção das coisas pelo ganho para a empresa ou para o cliente do projeto. Por que o movimento, né, ágil de desenvolvimento aí de software e produto surgiu, né? Porque é muito difícil você gerenciar software como uma atividade manufaturada, que é o que as pessoas tentavam fazer antes do Agile aí, né? Eles tentavam pegar e através de métricas, simplesmente pegar e construir toda uma arquitetura e com métricas e dificuldades dessa arquitetura de software, achar um prazo total para o sistema, né? E tem, por várias razões, né? Pelo aprendizado das pessoas, pelo nível diferente das equipes, pela incerteza de cada produto, é muito difícil fazer isso, né? E o software, que é a matéria-prima dos produtos, né, do UOL lá, né, o web e às vezes alguns deles desktop, tornam difícil, consequentemente, detalhar os produtos, que é o que a maior parte de vocês acho que deve estar preocupado, detalhar o uso, de como que o usuário vai interagir com aquilo, e isso traz diferenças aí nas datas combinadas também, né? Outra razão para o Agile existir, eu acho que essa é a razão principal que as empresas começam a adotar esse novo paradigma de desenvolvimento de produtos, são as mudanças no mercado, né? Porque surgem novas oportunidades e outros concorrentes. Então, isso sempre vai ser assim. Não vai ter... são raras as empresas que podem desenvolver um produto que estão muito adiante dos concorrentes, que quando ela lança algo, realmente o mercado não tem o similar, né? Acho que estou falando de uma exceção aqui, que é a Apple. O Scrum, assim, rapidamente falando, né? Só para nivelar aqui, para quem não conhece, ele tem lá o backlog do produto, né? Geralmente é o Product Owner que define a prioridade das coisas, né? O backlog ele tem um formato ali para ser escrito. Ele tem uma reunião de planejamento com o time e o Product Owner, né, que é o cara que prioriza e define o produto, né. Isso a gente vai falar depois. No UOL tem o Product Owner, às vezes é o cara que prioriza, mas não é o cara que define. Quem define é o arquiteto de informação, ou às vezes é os dois, e a gente tem casos mistos aí. Com essa reunião de planejamento que leva aí de 2 a 4 horas, são definidas atividades para o time fazer, né? O time define essas atividades, que são atividades técnicas mesmo. E aí tem um ciclo de trabalho aí de curta duração. No UOL, os times usam 3 semanas, na maior parte das vezes, tem time que usa 2. Depois tem durante essa jornada de trabalho, tem uma inspeção diária aí, que é uma reunião de 15 minutos, para cada um falar o que está fazendo, o que vai fazer, e se está tendo algum problema. E no final disso tem uma atividade de inspeção final dessa entrega curta aí, né, desse período de trabalho, que é para ver o sistema funcionando, né? E também
ter uma reunião de retrospectiva para o time discutir o que há de melhorar, tanto no comportamento quanto no técnico, né? E aí são os desafios, né, onde a coisa começa a pegar para quem desenvolve e para quem define o produto, né? Como fazer os times seguirem boas práticas e padrões, né, de usabilidade e de construção de interfaces e de construção de sistemas. Como definir o design antes de cada sprint, quais as questões envolvidas. Né? Só estou citando porque acho que é isso que eu acho, e o Júlio também acho que é o mais rico aí da apresentação. Né? E como desenvolver, né, ou criar uma cultura do cliente, aprender e entender o produto por fazê-lo, né? Que esse é um grande problema também que a gente tem no desenvolvimento de produtos. Pronto, essa é a hora da terapia. O que eu acho mais legal na história de Scrum é o seguinte: eu era desenvolvedor, né? Eu tinha essa doença antes de eu ir para essa área. E o que eu acho mais legal é o seguinte: o Scrum permite que você erre rápido. Quem aqui toca projeto? Acho que todo mundo, né? Quem já começou um projeto, foi até o final, olhou e falou: puxa, era exatamente o que eu queria. Ninguém faz isso daí. O legal do Scrum é que você vai fazendo, você tem a chance de ir corrigindo rapidamente, né? Então vamos começar aqui pelas 3 perguntas que vão nortear a terapia aí, né? Como a gente vai conseguir fazer com que os times sigam as boas práticas e os padrões da empresa, né? É uma coisa que é importante no Scrum, é o seguinte: todos os times são autocontidos, né? Todos os times têm arquiteto de informação, analista de banco de dados, testador, desenvolvedor, implantador e por aí vai. Quando você começa a separar as equipes, você começa a ter problema de distribuição de conhecimento, né? Cada um começa a fazer de um jeito ali e a coisa se perde completamente. Eventualmente é mais rápido, é mais prático, né? Mas por outro lado você acaba perdendo uniformidade nas coisas que estão sendo feitas. Como é que a gente está resolvendo isso, né? A gente criou grupos de interesses, né? Então tem reunião dos webmasters quinzenal, todos os webmasters, todas as equipes participam, eu supervisiono. Aí tem a reunião dos arquitetos, desenvolvedores, o Santos supervisiona, arquiteto de sistema. Aí tem a reunião dos product owners, arquitetos da informação, que a gente deveria fazer, as semanas que a gente não faz, mas enfim, o fato é assim que a gente está tentando fazer essa homogeneização de cultura. Sim. Na realidade, isso não é uma coisa que o Scrum demanda. Isso é uma coisa que já deveria acontecer e às vezes acontecia de maneira informal ou acontecia de uma maneira que era heterogênea, né? Tinha alguns grupos bem informados sobre arquitetura de sistemas e outros não tão bem informados assim. A mesma coisa com os webmasters, né? Então, quando você cria uma figura, né, de referência, né, de técnica sobre aquela competência, sobre aquele assunto, e fala o fórum para discutir isso na reunião dos webmasters, ou na reunião dos arquitetos, ou dos Scrum Masters, ou dos arquitetos de sistema, você cria também se dá vazão para novas ideias na organização e também para padronizar a coisa, nivelar a coisa por cima, né? Porque você está, de fato, fazendo a pessoa ir lá, comparecer, dar a opinião dela e olhar o que os outros estão fazendo. Essa é uma prática que a gente tem seguido lá. Um outro problema que a gente teve foi o seguinte: de cara, quando nós tínhamos uma equipe que desenvolvia os requisitos dos produtos, né, essa equipe era que cuidava de arquitetura da informação e usabilidade, de cara, quando a gente implantou o Scrum, nós decidimos o seguinte: o Product Owner é o cara da equipe de arquitetura e tal. Mas o Scrum, para você exercer bem os papéis, você tem que ter o perfil do papel. Você não consegue ser um Product Owner se o seu perfil é essencialmente técnico. O seu perfil é arquitetura, é usabilidade, tudo mais. Você vai acabar fazendo muito bem, mas você pode ficar angustiado ali. Puxa, mas não fui contratado exatamente para isso. Não fui contratado para pesquisar, desenhar wireframe, fazer solução de interação e tal. Como é que fica isso, né? Então a gente percebeu no meio do caminho que tinha uma outra maneira, assim, não precisa ser.
Pode ser o cara da unidade de negócio, pode ser alguém da equipe de desenvolvimento, ou pode ser alguém da equipe de arquitetos que tem o perfil e queira muito fazer isso daí. Isso foi outra coisa que a gente aprendeu, né? E o legal é que nesses 2 anos, quase, né? Quase 2 anos. Então, nesses 2 anos a gente aprendeu o seguinte: não existe o jeito certo de fazer a coisa, né? Cada empresa vai começar de um jeito, vai perceber como é que isso funciona na sua cultura, como é que se encaixa e vai fazer do seu jeito próprio ali. Foi o que a gente tirou de lição mais rica dessa história. Pode falar outro? O que o Júlio, uma coisa que eu vejo é assim, no caso do UOL tem projetos que são motivados e são medidos por receita, outros são por audiência. E aí o que a gente vê é que é difícil de lidar com as áreas clientes e as áreas, né, que estão ali adjacentes ao produto ali, que indiretamente usam o produto, dependendo disso, né, o perfil do Product Owner, se o produto é de receita, é de um jeito, vai ter que ser de um jeito, a interação que ele vai ter com a equipe vai ter que ser de um jeito, porque provavelmente a meta é mensal e o perfil... Certo, Flávio. Tinha meta mensal, né? o perfil do cara que lida com produto de audiência, né, pode ser um cara mais online, né, mais antenado assim, talvez um pouco livre de tanto pragmatismo, né, mas com uma visão aí de médio prazo e a gente tem boas pessoas executando isso, que a gente tem que, quando você vai montar um time desse, né, o consultor que nos ajudou lá no colocar o Scrum no UOL, ele fazia metáfora, até um negócio meio alegre demais, assim, mas constelação, né? Você tem que montar o produto, ele é uma constelação. Então, há interesses ali que não estão na cartilha do Scrum. E você tem que saber como que essa pessoa... Não adianta você pôr uma pessoa que só pensa no menu mais legal, na busca mais legal, no retorno da tela mais legal, para falar com um cara que só pensa em dinheiro. Tem que ter uma certa intimidade ali para extrair o que ele quer do produto, né? Como que é? Não estou entendendo. O negócio de anúncios nisso. O outro problema é o seguinte: minha mãe falava assim para mim: filho, o que seria do amarelo se não fosse o gosto, né? E aí eu comecei a entender quando eu comecei a cuidar da equipe de design. Como é que a gente vai entregar um negócio que depende de gosto para alguém que vai ter que aprovar um dia antes de o pessoal começar a desenvolver? Né? Mas, puxa, tá lindo. Tá lindo, muito bonito, maravilhoso. O Santos fala, tá lindo. Aí chega pro cliente do projeto: amarelo? Você sabia que amarelo não vende? Vai ver isso na Coreia, não vende? Bom, aí a gente começou a pensar assim: como é que a gente vai resolver o problema de entregar as coisas desenhadas no começo de cada sprint, a tempo da equipe começar no Scrum tem uma coisa interessante: as coisas são priorizadas, dependendo da equipe, poucos dias antes da equipe começar a desenvolver. Então a gente tinha aqui, vai ser feito isso e aquilo. A gente pega, sai desenhando, as meninas desenham os wireframes, aí os designers pegam e fazem o desenho, né? A gente fala, pô, tá no prazo. Aí vai lá, mostra para o cliente e o cara não gosta. E aí, o que você faz? Fala, então a gente vai atrasar todo o processo de desenvolvimento porque você não gosta de amarelo. Não pode fazer isso aí. A gente está tentando ainda tatear como é que isso vai funcionar e antecipar o máximo possível. Por exemplo, você sabe que essa história talvez entre nesse sprint ou talvez entre no próximo. Já pega e sai fazendo. E o Scrum, ele te dá uma chance muito importante. A coisa mais interessante do Scrum é o seguinte: ele te dá a chance de corrigir as coisas rápido. Você não vai esperar 6... Eu era programador. E aí é o seguinte: eu aprendi a medir prazo de programador. Sabe como que é? Você pega o prazo, multiplica por 2. Na próxima unidade de tempo. Se o cara falar um dia, são 2 semanas. Se ele falar 2 semanas, são 4 meses. Pode ser assim. Então, a gente não podia atrasar, tinha que conseguir andar rápido. O Scrum ele te dá a chance de a cada 3 semanas, 2 semanas, você começa a fazer uma coisa nova. Então é o seguinte: ok, o senhor não gosta de amarelo? Vai ser amarelo, né? Porém, daqui 3 semanas a gente redesenha nesse meio tempo e faz verde. Óbvio, depois você achar melhor. Isso eu acho que é o que está funcionando legal com a gente lá.